E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Eu espero que esse episódio seja útil. Nesse episódio eu quero pensar com você o porquê o super-herói chamado Homem-Aranha é tão famoso, é tão querido e por que ele poderia nos ensinar algumas coisas para a gente viver melhor. E eu faço esse episódio, claro, muito empolgado após assistir a estreia, ou melhor, a pré-estreia do Homem-Aranha Um Novo Dia, que foi lançado agora, em julho de 2026. Então eu quero refletir não especificamente sobre esse filme, então se você não assistiu o filme, fique tranquilo, porque eu não vou dar spoilers. E se eu tiver que dar algum spoilers especificamente desse filme, eu vou deixar lá pro final do episódio. Eu aviso você, você interrompe esse vídeo aqui e aí fica por sua conta em risco. Se você já assistiu, aí sim a gente pode conversar um pouco sobre spoilers. Mas a ideia aqui não é essa, a ideia realmente é falar desse herói. Porque, veja bem, o Homem-Aranha, ele de longe é o herói mais bem sucedido do cinema. A gente está falando aqui de 11 produções cinematográficas, 3 atores diferentes que já interpretaram esse herói, mais 2 animações. A gente tem seriado, live action, a gente tem seriados antigos, né, um novo, a gente tem outras produções acontecendo, a gente tem jogos de videogame extremamente famosos, a gente tem HQs extremamente famosas, a gente tem desenhos animados, né, para todos os públicos. Então a gente alcança realmente assim gerações com esse herói, né? É impressionante como a gente vê criancinhas adorando o Homem-Aranha, adorando. Meu sobrinho adora o Homem-Aranha, minha sobrinha adora o Homem-Aranha. A gente vê pessoas mais velhas como eu, e até mais velhos ainda que eu, que amam esse herói. E por que ele é tão importante para nós? O que é que esse super-herói tem de diferente dos outros? Por que que ele arrecada tanto dinheiro quando o assunto é cultura pop? É essa reflexão que eu quero pensar. E mais que isso, né? O que que ele tem para nos ensinar? Bom, já começo dizendo que esse filme novo do Tom Holland, que é o quarto do Tom Holland, essa parceria da Marvel e da Sony, ele simplesmente um final de semana arrecadou cerca de 900 milhões de dólares, ou seja, quase 1 bilhão de dólares. Já arrecadou 1 bilhão de dólares nesse momento, mas assim, só no seu final de semana de estreia, ele arrecadou quase 1 bilhão de dólares. Isso assim, a gente está falando de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, quase isso, né? 5 bilhões de reais, enfim. É muito dinheiro, ou seja, ele move muita gente. Eu, né, como sempre fui um amante do cinema, eu percebi assim um movimento de gente que não ia ao cinema há muito tempo, indo até o cinema aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, sessões lotadas, não encontravam ingresso. E assim, é esse absurdo mesmo, é muito grande esse herói. E assim, o que faz esse herói então ser tão popular? Por que a gente gosta tanto do Homem-Aranha? Eu quero começar pensando primeiro no papel do herói ou do super-herói para nós, para nossa espécie. Será que nós, seres humanos, a gente precisa de um super-herói? E eu ouso dizer que sim, eu ouso dizer que nós precisamos de super-heróis. E eu vou te explicar o porquê e vou usar um pouco da psicologia para te mostrar a perspectiva que eu enxergo isso. Veja bem, nós aprendemos a sermos quem somos quando a gente tem modelos, quando a gente tem pessoas que nos ensinam a sermos humanos. Então, eu já trabalhei aqui com você em alguns episódios que eu sou porque você é. Eu sou porque nós somos. Eu me constituo eu a partir do seu olhar, mas também me constituo eu quando eu te vejo e olho para você enquanto modelo. E aí, eu peço para você imaginar um bebê que acabou de nascer, papai e a mamãe estão ali na sua casa. Então o bebê é colocado ali no seu bercinho, na sua cadeirinha, enfim. E ele fica ali assistindo o papai e a mamãe. Ah, papai e mamãe, nossa, papai faz isso. Olha, a mamãe agora tá ficando brava. Olha o papai como ele tá agora nervoso. Olha a mamãe agora como ela tá tranquila. Olha como ele tá sorrindo. Esse modelo é muito importante para nós. Nós aprendemos por modelagem.
Temos, claro, aquilo que é só nosso, mas de maneira geral, esse modelo serve de um amparo para que a gente desenvolva as nossas ações, nossos comportamentos, a maneira que a gente interpreta emoções e sente, a gente aprende essas reações assistindo pessoas. Então, nós, enquanto espécie, a gente precisa que esses modelos existam. O super-herói, ele está para nós como um modelo ideal, como alguém ideal no sentido especificamente moral, ético. Quando a gente olha para um herói, a gente pensa assim, ali tem uma pessoa muito boa, ali tem alguém da qual eu posso olhar e dizer assim, bom, se essa pessoa existisse aqui no mundo real, então ela seria muito boa, eu poderia confiar nela plenamente. Eu teria tranquilidade de falar com ela a respeito de qualquer coisa, eu confiaria minha vida nela, porque eu sei que ela vai cuidar de mim, sei que ela vai me salvar caso eu correr algum tipo de perigo. Ainda que eu fosse o perigo para mim mesmo, aquela pessoa iria me salvar. Então esse super-herói, ele fica num lugar de um modelo ideal de ser humano, ele é um super-humano, né? Então nós podemos aprender muito com esses super-heróis quando a gente entende que eles têm atitudes que são saudáveis não só para eles, mas também para com todo mundo que está ao seu redor. A gente aprende várias coisas importantes para a nossa saúde olhando para esse super modelo de como ser gente. Então essa é a importância do herói. E aqui eu quero deixar bem claro para você que nós temos consciência de que nós não somos esses heróis, nós não temos superpoderes, nós sabemos disso. Eu lembro que quando criança eu tentava soltar teia, eu tentava tirar a garra como Wolverine, eu tentava juntar ki, igual o Goku, né? Hoje a molecada tá tentando farmar a aura. Cara, não dá para julgar essa galera, porque essa é uma atitude infantil. A gente acha que é possível, mas a gente descobre que não é. Então a gente olha para esse personagem fictício e fala assim, tá, mas o que ele tem que eu posso ter? E aí a gente começa a ter identificação. Então a gente começa a olhar para o Homem-Aranha e a primeira coisa que eu digo para você do porquê ele é tão amado, porque ele é tão querido e porque que todos nós queremos ser Homem-Aranha é porque no fundo ele se parece muito comigo e com você. Veja bem, a história desse super-herói, ela é completamente diferente da história de outros super-heróis que a gente tem. Então, o super-herói tá dando trava-língua aqui, né? Vamos pensar no Superman, que é um herói super famoso. Quais são os defeitos? Quais são as falhas na armadura do Superman? A Kryptonita? A Kryptonita nem existe, né? Claro que é brincadeira, o Superman também não. Mas assim, então é preciso uma pedra de outro lugar para que ele fique fraco. Ou seja, ele é perfeito, ele é lindo, maravilhoso, ele é super forte, ele é super inteligente, ele é super rápido, ele é super tudo. Ele é super tudo. Então ele não tem problema. Ele é um cara que, né, o drama dele, pra nós, o que é o drama do Superman? Ele tá nesse ideal, tá muito longe de quem eu posso ser. O Batman, ele é um bilionário. Então assim, ele também tá muito longe de quem eu posso ser. Outros heróis, um Tony Stark da vida, né? Por mais que a gente goste desses heróis, né? Eu não tô falando mal desses, mas eles estão muito longe da gente, eles não estão perto da gente. Agora, quando a gente olha pro Cabeça de Teia, pro amigão da vizinhança, a gente vê um garoto, que geralmente é a imagem que a gente tem do Homem-Aranha, quebrado financeiramente, é um garoto quebrado emocionalmente, a maioria das suas histórias, porque ele já tem uma história de vida terrível, porque tem abandono parental, afinal, cadê os pais do Peter Parker? Né? Cadê? A gente tem histórias aí que contam, mas assim, via de regra, quem cuida dele é o tio e a tia. Geralmente o tio Ben morre, né? Ou até os dois morrem, então ele tem a tia e o tio para contar. Ele tem alguns amigos ali que ele não pode sequer às vezes falar sua identidade para não colocá-los em perigo. Uma namorada e um amor que muitas vezes é um amor platônico, que chega a ser tóxico porque ele ama a Mary Jane e assim, a gente sabe que é complicada aquela relação até que ela fica com ele, então é sempre sabe, aquele vai, não vai, ele é apaixonado por ela. Ele é um cara que ele sofre bullying na escola, ele é um cara que ele sofre perseguição no trabalho, ele não ganha bem, ele mora num lugar
sabe, que não é tão bom, ele não tem dinheiro, ele tem que suar para pagar a conta, né? Então, nos filmes mostra lá, né, no Tobey Maguire, tem que vender pizza, tirar foto. Cara, assim, a vida do cara é muito próxima da minha vida e da sua. Lembrando que a maioria de vocês que me assistem, a gente não é bilionário, né, gente? A gente tá mais próximo da linha da pobreza do que do bilionário. Então, assim, a gente tem uma vida suada, a gente tem uma vida que ela é lutada. E, cara, eu acho que a gente se identifica muito com o Homem-Aranha justamente por isso, porque a gente sabe que ele é um baita de um super-herói, mas o Peter Parker, que é a versão dele humana, cara, ele é um cara sofrido, ele é um cara que tem muitas adversidades, ele é um cara que ele tem que lutar muito para sobreviver. E quando ele veste a máscara, ele tem qualidades incríveis que justamente quando a gente olha para um super-herói, a gente pode aprender, e eu vou falar mais delas, porque são elas que eu acho que pode ajudar a gente a sermos mais saudáveis, sabe? Essa é a ideia. Eu acho que quando a gente olha para o Homem-Aranha, além dessa identificação, de trazer esse ideal bem perto do meu eu real, eu falo assim, ainda posso aprender coisas com esse cara que vai me deixar muito mais saudável. Então, pra mim, tá aí. E outra coisa, além de tudo isso, eu acho que essa ideia de que todos nós podemos ser o Homem-Aranha passa pelo nosso imaginário quando a gente imagina assim, tá, então esse moleque, ele poderia ser um adolescente, mas ele poderia ser um cara mais velho também. Né? Até tem o Spider-Noir, que ele foi lançado pela Prime Video, já é um Homem-Aranha que está muito mais velho, é o Nicolas Cage, é um cara que já está rodado, está com dor na coluna, mas ele continua sendo esse personagem. Então, eu poderia usar essa máscara, você poderia usar essa máscara, né? E o que é incrível também é que quando ele veste essa máscara, ele é engraçado, ele é piadista, ele é forte, ele é destemido, enfim. Eu vou falar das características dele, mas assim, ele é esse herói que é muito legal você acompanhar a jornada dele. Nós amamos uma história. É outra coisa também que faz com que a gente seja apaixonado por um herói como esse, é que nós somos obcecados por história. Se você acha que não, pense bem no quanto o marketing usa o storytelling, ou seja, a contação de história, o tanto que isso é importante para o nosso imaginário. Nós somos uma espécie que ama contar histórias, ou amamos ouvir histórias, né? À toa que a fofoca é difundida por aí, porque são histórias, a gente adora histórias. E essa história desse garoto, ela é incrível em toda a sua complexidade e tão próxima da gente, né? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o porquê a gente ama ele. E aí, tem uma coisa que eu acho crucial e que a gente tem que aprender com ele e que nos aproxima muito, que o Homem-Aranha é um herói que ele está constantemente sendo desafiado por adversidades. E aqui não só o Homem-Aranha, mas também o Peter. A gente vê que ele tem dificuldades financeiras, adversidades físicas, adversidades amorosas, adversidades quando herói. Inúmeras, né, com os vilões que aparecem e tem hora que aparece um vilão e aí ele dá choque. Então, agora minha teia, como é que eu lanço teia num cara que dá choque? Agora parece um cara que é areia, então a teia não passa o cara de areia. E amanhã tem um cara que é maluco, que é um duende, enfim. Na vida real desse cara ele tem inúmeras adversidades. Quando ele é o herói, ele tem ainda outras infinitas adversidades, ou seja, se tem um cara que sabe lidar com o sofrimento, é o Homem-Aranha. E aí que é interessante, e essa primeira lição é muito importante para nós, porque saber lidar com o sofrimento é um recurso psicológico que a gente precisa desenvolver para que a gente se torne saudável e maduros. Veja bem, nós passamos por vários estresses. Então, quando a gente pensa nesses estresses, né? O fracasso, uma rejeição, sei lá, uma perda. Como a gente lida? Como a gente lida com esses estresses, né? E aí tem uma beleza na nossa espécie que é a capacidade de adaptação. E o Homem-Aranha, eu acho que ele é justamente esse herói que ele usa muito bem a capacidade de adaptar-se à adversidade que ele tá. Ele dá um jeito, cara. Ele dá um jeito. Bom, então o herói é de areia, minha teia não funciona. Cara, vamos jogar água nesse cara. A adaptação.
bom, não, agora eu tô quebrado financeiramente, e se eu tirar foto aqui do Homem-Aranha e vender pro Clarim Diário pra um cara que odeia o Homem-Aranha? Pô, pode ser que funcione. Não, agora eu descobri a minha identidade, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer alguma coisa, então, né, tem um filme lá que fala, então se a galera esquecer quem eu sou. Ou seja, a capacidade de adaptar-se do Homem-Aranha diante das adversidades, ela deveria ser um professor para nós, porque nós passaremos por adversidades, sim ou sim. Você vai passar por momentos difíceis na sua vida. E aí, se colocar ali prostrado diante da adversidade e não reagir é uma opção que realmente nós não temos, porque senão a gente perdeu. E aí acabou a alegria, acabou a vida e a gente vai sofrer demais. Então aquilo que é uma adversidade vai se tornar um sofrimento ainda maior e pode chegar a níveis absurdos. Então a gente precisa enfrentar, a gente precisa ter um enfrentamento dessas adversidades. E uma coisa que a gente pode aprender com o Homem-Aranha é que a adversidade vem e quando ele a supera, isso faz com que ele fique melhor para as futuras adversidades. Então vem uma adversidade aqui, ele fica melhor para aquela adversidade que virá. Tem um conceito que é o Stress Inoculation, que basicamente seria uma vacina para o estresse, aí, uma inoculação do estresse. Ou seja, adversidades que a gente passa hoje nos prepara para adversidades que ainda virão. Então, saber reagir a elas, adaptar-se e reagir a essas adversidades, né, seria essa vacina, esse Stress Inoculation, que faz com que a gente, quando chega uma adversidade muito maior, a gente tenha capacidade. A gente fala assim, opa, já passei por esse estresse. Um exemplo claro. Por exemplo, eu treino lá o meu CrossFit, então eu estou erguendo peso todo dia. Então se chegar uma situação onde, sei lá por que, eu tenho que andar com 2 sacolas mega pesada por 2 quilômetros, eu vou falar, meu, esse estresse aqui eu já passei por ele, eu sei que eu consigo fazer isso, porque lá no treino eu já tomei essa vacina, eu sei exatamente o que eu vou sofrer. E também tem um outro conceito que é o efeito aço, que também tem a ver com isso. Quanto mais a gente está exposto a essas adversidades, mais a gente se torna resiliente, mais a gente se torna aço, mais a gente fica cascudo. Então, a gente tem que pensar que, assim, eu não desejo a adversidade de maneira nenhuma, e não é o sofrimento ou a adversidade que me torna forte. Mas, uma vez que a adversidade ou o sofrimento veio sobre mim e eu tenho a capacidade de reagir, responder, me adaptar e vencer isso, isso sim me deixa mais forte. Então, de novo, não é a adversidade que te deixa forte, é a sua capacidade de reação a essa adversidade que vai te fortalecer. E a gente tem um herói que ele é justamente a personificação disso, esse ideal de ser que tá no Homem-Aranha é justamente isso. É só você pensar na história dele. Ele é um cara que constantemente ele chega no limite, no breakdown, assim. Ele chega no momento que você fala, meu, acabou, não tenho mais o que fazer. E aí ele vai e dá um jeito de reagir àquilo lá. E lembrando, né, ele é um cara que constantemente ele vai pro fundo do poço, literalmente, ele chega a perder tudo, né? Pô, se você viu o trailer do filme novo aí, ninguém lembra quem é ele tá sem o Tony Stark, ele tá sem ninguém, ele tá literalmente morando num lugar zoado, ele tá sem que ninguém saiba quem ele é, e isso tem uma lição muito importante, porque o fundo do poço não é o fim da linha. Tá aí uma lição incrível. Recentemente eu lancei um podcast aqui falando sobre as lições da neuroplasticidade que a gente tem que aprender e da neurociência que a gente tem que aprender, a neuroplasticidade, eu falo bastante disso lá, que é justamente essa possibilidade de criar caminhos novos. Quando você chega ali no fundo do poço, você precisa ser criativo e criar novas vias para você sair daquele lugar. E é justamente aí que eu vejo que o Homem-Aranha nos serve e nos serve demais. E por isso que a gente adora ele, e tá aí uma primeira grande lição pra gente ter com esse super-herói. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que o Homem-Aranha é absolutamente fantástico. É que esse cara, ele é conhecido como o amigão da vizinhança. Cara, pensa assim, ó. Quem é o seu amigão? Quem é a sua amigona? Quem é a pessoa que, se você souber que deu uma merda inacreditável, meu, você precisa ligar para uma pessoa, essa pessoa é seu amigão.
é sua amigona. Cara, e tá aí alguma coisa que eu acho o Homem-Aranha incrível, é que ele é o amigão da vizinhança, ele é o herói que, cara, quantas vezes a gente vê, né, ele tá num desafio lá de enfrentar um vilão absurdo, ele para tirar o gatinho da senhorinha da árvore e volta lá para resolver o problema dele. E ele é um cara que ele entende o poder de ajudar uma pessoa. Ele é realmente esse amigão, cara. Ele entende. E ele tem até essa piada assim, né? Você já ouviu falar dessa piada que tipo assim, bom, o outro time tem os melhores heróis, eles têm os caras mais, né, os melhores jogadores, eles têm os melhores de todos os tempos, mas nós temos o poder da amizade, cara, e o Homem-Aranha tem o poder da amizade. E por que eu acho que isso é super importante? Porque nós estamos atravessando um momento terrível onde a solidão, ela assola as pessoas, ela literalmente, ela tira a vida das pessoas. A solidão, ela realmente mata, pessoas solitárias morrem. E nós somos uma espécie completamente apegada ao relacionamento, a gente ama ter uma comunidade, a gente ama ter amigos, né? Uma pessoa que tem amigos, essa pessoa ela é muito rica. Tem vários episódios que eu falo de comunidade aqui, de amizade, o poder do benefício de ter amigo para nossa saúde mental é um absurdo. Então, quando a gente olha para esse herói, a gente vê que ele tem muitos amigos, né? Ele é um cara que as pessoas amam, ele é um super-herói que ele é tão bom com as pessoas, ele é tão puro, que todo mundo ama esse cara. Então, tem uma cena do filme maravilhosa do Homem-Aranha 2, que para mim é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire, quando ele tá lá no trem, ele segurando assim, e aí... ele desmaia, né, de exausto, e aí a galera vai passando ele assim, ele tá sem a máscara, aí os caras falam, ele é só uma criança, e aí vem um menininho e fala assim, fica tranquilo, a gente não vai contar pra ninguém, devolve a máscara pra ele, e aí o cara vem pra pegar, o vilão, o Dr. Octopus, vem pra pegar ele assim, e aí a galera entra na frente e fala assim, você não vai pegar ele, você tem que passar por mim primeiro, tipo assim... coragem de defender um amigo, e eu acho que ele mostra pra nós o poder de ter amigos, né? Eu trabalhando com pessoas esse tempo todo, e se tem algo que assola também minha alma, é olhar para pessoas que estão passando por um momento de depressão, um momento muito ruim. Um dos sintomas dessa doença é querer isolar-se, né? É querer ficar sozinho. Essa pessoa entende que quanto mais sozinha ela ficar, melhor vai ser para ela. Mas olha só, e é muito importante eu deixar claro para você, isso é um sintoma dessa doença, tanto quanto o espirro é um sintoma da gripe. Você não quer espirrar, mas você espirra. Então, imagine que você, na verdade, não quer ficar sozinho, mas o sintoma te força a querer se isolar. E aí a verdade é que quanto mais sozinho você fica, pior. Recentemente, tratando uma paciente minha, ela falava, eu quero ficar sozinho, não quero ninguém, não quero falar com ninguém. E eu falei, cara, você precisa falar com as pessoas. E ela olhou pra mim e falou assim, o que vai me ajudar? O que vai me ajudar a falar com alguém? Não vai me ajudar nada. E o que eu tentei falar para ela, e é muito difícil que ela entenda pela condição dela, é que ajuda e ajuda muito, porque quando eu tenho consciência que eu não estou sozinho, isso me dá força para perseverar, isso me dá força para prosseguir. Quando eu sei que eu tenho com quem contar, isso me dá, revigora a minha força, isso me dá uma energia extra, quando eu sei que eu não estou sozinho. E aí, a presença, muitas vezes ela é mais eficaz do que qualquer coisa que alguém fale. Só o fato de estar junto é terapêutico, o fato de estar junto ajuda a gente a ser melhor. Então, se essa pessoa entender isso, né, que ficar sozinho vai ser pior, porque ela vai conviver com esse redemoinho de vozes na cabeça dela, uma espiral negativo, e quando ela tá com alguém, mesmo que ela desabafar tudo, a outra pessoa falar assim, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui com você, cara, isso ajuda, e ajuda demais. E o super-herói Homem-Aranha é de fato um cara que ele é o amigão da vizinhança. A crise do Peter Parker agora, nesse novo filme, né, o trailer já fala isso, né, spoiler, é justamente que ninguém lembra dele, ele tá sozinho, cara, ele tá sozinho. Então, que dor,
Que dor o cara não ter ninguém com quem contar. Que dor ele ter que servir aos amigos, ele servir as pessoas e ninguém tá com ele, né? Essa jornada de servir a humanidade e voltar para sua casa sozinho e olhar para um celular e ninguém te mandar uma mensagem. Ah, que dor. E aí a gente aprende com esse herói que ter amigos muda tudo. E tem uma frase incrível que a tia May fala pro Tom Holland nesse filme, nesses novos filmes da Marvel, que ela fala assim: quem ajuda uma pessoa ajuda o mundo inteiro. E pra mim isso assim me pegou quando eu ouvi isso, porque quando a gente aprende o poder dos relacionamentos, dos bons relacionamentos, a gente sabe que se a gente ajudar uma pessoa, a gente ajuda muita gente. E ó, do fundo do coração, assim, com toda a humildade do mundo, eu tô ajudando gente aí, sei lá, 15, 16 anos, assim, especificamente fazendo isso, assim, né, na minha consciência, meu caminho, voluntariamente ajudando gente. Meu, eu não tenho dimensão de quantas pessoas eu já ajudei indiretamente. Porque se eu ajudei uma pessoa nesses 16 anos, se eu ajudei uma pessoa, por exemplo, se você tá me ouvindo e fala, não, esse cara já me ajudou, e você já ajudou outras pessoas porque um dia eu te ajudei, imagina onde chega isso. Eu arrisco dizer que uma pessoa, a teia que se expande disso é absurda. A gente tá falando aqui de centenas de pessoas. Porque quem ajuda uma pessoa ajuda o mundo inteiro. Essa frase é linda. E tá aí uma coisa que o Homem-Aranha, ele entende tanto isso. Ele é um herói tão brabo, ele é um herói tão... Eu quase usei outra palavra aqui. Mas ele é tão embaçado, assim, tão bom, que ele tenta ajudar os vilões. O tempo todo a gente vê esse herói tentando ajudar um vilão, cara. Que louco isso, né? Uma vez me perguntaram assim, você ajudaria fulano de tal, que é uma pessoa escrota aí da humanidade. Eu falei, cara, se essa pessoa me pedisse ajuda, sim. Né? Um Hitler. Pô, se esse cara chegasse e falasse assim, cara, Fábio Polotto, eu preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Cara, eu te ajudo? Porra, vamos lá. Vai ser no meu termo aqui, bicho, porque você tá errado do jeito que você tá vivendo aí, parceiro. Você tá atrapalhando muita gente. Você quer ajuda? Me ajuda a ajudar. Vamos aí. Então, eu acho que o Homem-Aranha, ele também personifica o melhor que nós temos em relações humanas. E olha só, ele é um cara que é apaixonado, ele ama uma garota e constantemente ele tá ali frustrado com esse amor, mas ele ama, ele tem um amor puro, sincero. E talvez nós temos que ter esse amor que deseja ajudar, que deseja servir. Ele é o amigão, cara, ele é alguém que as pessoas podem contar. Nós precisamos de mais pessoas assim no mundo moderno. Eu não sei se você vê as notícias são tenebrosas. É claro que a gente tem pessoas boas no mundo, a gente precisa de mais Homem-Aranha, a gente precisa de mais pessoas sendo amigões da vizinhança. E para finalizar esse podcast aqui, eu quero falar 3 características que eu vejo nesse super-herói que para mim, assim, a gente deveria aprender. E se a gente aprende, a gente tem uma saúde mental maravilhosa, uma saúde de todas as maneiras maravilhosa. A primeira delas é a humildade. O Homem-Aranha é um herói que quando erra, ele simplesmente assume o seu erro, volta atrás, confessa e tenta fazer o certo. Esse cara é humilde, cara. E assim, eu vou ser muito sincero com você, eu já vi gente estragar a jornada da sua vida por orgulho, por não assumir que errou. Isso traz um malefício psicológico absurdo, a pessoa fica numa ruminação por anos, com aquele orgulho, não, eu não vou mudar, eu não vou, não assumo isso. A pessoa sabe, foi provado por A mais B que ela errou, mas ela permanece, e isso traz um peso para a própria pessoa. E aqui, para mim, o que o Homem-Aranha tem demais, para além da sua flexibilidade no corpo, é a sua flexibilidade cognitiva. Porque ele é um herói que, para assumir os seus erros e voltar atrás, a humildade requer muita flexibilidade cognitiva. E aí é simples de explicar. Rigidez cognitiva é uma pessoa que não muda de ideia, ela tá sempre ali, você bate na madeira. Não. Geniosa, teimosa, a gente usa outras palavras. Já a pessoa flexível cognitivamente falando, ela fala assim, tá, você tem um ponto, tá certo, vou pensar sobre isso. Pode ser que ela não mude na hora, mas ela considera, ou ela muda, ela fala, não, você tá certo, errei, cara, vacilei, foi mal. E a gente precisa ser mais flexível, porque isso é muito mais saudável do que ter uma rigidez cognitiva. A outra coisa que eu acho
absolutamente incrível no Homem-Aranha é a sua grande frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, frase que ele ouve e aprende aí dos seus tios. E essa frase, para mim, ela dita um modelo de saúde mental, porque eu e você temos liberdade, e a liberdade é um grande poder. E quanto mais liberdade de fazer escolhas nós temos, mais responsabilidade temos que ter com as consequências dessas escolhas. O que eu quero te dizer é que você tem um grande poder na sua mão. O que você faz com o seu dia, para onde vai a sua atenção, com que pessoa você se alia na sua vida, o que é que você está consumindo, e tudo isso tem consequências. Então esse poder tem uma grande responsabilidade. E aqui eu te falo tranquilamente que pessoas que têm essa autonomia de escolher as coisas e são responsáveis por qualquer que seja a consequência disso, a gente está falando de pessoas muito mais saudáveis. Esse era um papo, aliás, me lembrou um papo que eu tive várias vezes com adolescentes quando eu trabalhei na igreja, porque eu falava para eles, eu falava assim, vocês querem se expor a transarem, tá tudo bem, mas se der um problema, você vai ser responsável por aquilo que acontecer? Um filho, que é um adolescente, né, 12, 13 anos, uma doença séria, né? Você vai ser responsável porque você tem poder para escolher isso, e aí a grande responsabilidade, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Bom, falei um exemplo aqui simples, mas a gente pode ir além. No seu trabalho, você está num cargo alto, agora eu estou aqui, beleza. E aí, qual a sua responsa? É muito alta a sua responsa. Bom, você está ganhando bem. Pois é, a tua responsabilidade também é alta aqui. Uma coisa é o estagiário, outra coisa é o CFO. O grande poder que esse cara tem não é igual ao grande poder que esse daqui tem. A responsabilidade desse daqui é muito grande. E a gente é uma espécie que, sabe o que a gente faz? A gente terceiriza a responsabilidade, a gente delega. Não, então, isso aqui não é minha culpa, é culpa dele. Teve o filho lá. Mas a menina também, né? Não tomou o negócio, então abandono parental. Gente, pelo amor de Deus, cara. Sabe o que é isso? Imaturidade. Isso, quanto mais a gente é irresponsável, mais imaturo, mais frágil psicologicamente. E a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender com um super-herói como esse. O que é nosso propósito, o que é a nossa maturidade, o que é a nossa autonomia. E dizer assim, eu seguro o rojão. Não, vamos lá. Eu fiz isso daqui, é minha responsabilidade e eu vou assumir. O que me leva à terceira coisa que eu aprendo com o Homem-Aranha, que é a sua integridade, cara. Porque é justamente essa postura, a postura de fazer o bem sem ver a quem, fazer o bem ainda que ninguém esteja vendo, fazer o certo ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Porque eu sempre falo de autenticidade, para mim esse é um marcador de saúde mental. Quanto mais você consegue ser autêntico e íntegro com seus valores, ou seja, você alinha os seus valores com as suas atitudes, mais saudável você é. Então, se você acredita que fazer o bem é o certo, não faça o mal. Vou dar um exemplo. Uma vez eu encanei com o negócio de jogar lixo na rua. Mudei lá pra Europa e tal. E eu falei, cara, a galera, é da hora um país limpo, né, cara? E aí, encanei com esse negócio que eu tinha que jogar sempre o lixo no lixo. Cara, mas aí você tem que desacostumar, porque você vai e joga um papel no chão, né? Um papelzinho. Eu lembro uma vez que eu peguei uma bala house e joguei o papel no chão assim e fui andando. Lá na frente eu pensei, mano, joguei o bagulho no chão, velho. Sabe quando você acorda? Aí eu falei, nossa, velho, vou ter que voltar lá. Mas eu voltei lá, peguei o papel e joguei no lixo. Cara, mas foi tão importante, tão pedagógico, porque eu tive consciência de que eu fiz algo que não era legal pro meu valor ali, né? Não tô cagando regra aqui. E aí eu fui lá e voltei e peguei o papel. Mas depois daquilo, se eu tiro o papel, eu coloco o papel no bolso. Na hora que chegar perto do lixo, joga no lixo. Então, a integridade do Homem-Aranha, cara, é absurda. Porque ele é o cara que ele vai agir o certo, cara. Tá todo mundo fazendo um negócio, ele vai fazer. Não, velho, o certo é isso aqui. Temos que... o vilão, cara, tá pedindo ajuda. Deixa eu tentar ajudar o cara, é o certo. Ainda que ele tente me passar pra trás, eu tô fazendo o certo. Então, eu acho que essa integridade dele, essa autenticidade é algo que a gente deveria aprender e aplaudir. Cara, esses são os motivos que eu acho porque o Homem-Aranha, de fato, é o grande herói pra nós, assim, é o herói, pelo menos o mais rentável e um dos mais queridos aí
por várias gerações. E o porquê ele faz tanto sucesso, e outros filmes, quando vão ser lançados, outras produções vão continuar fazendo sucesso, eu não tenho a menor dúvida. Tá aqui até explicações psicológicas aí desse herói. Gostaria de fazer uma coisa aqui antes de terminar, que eu vou elencar aqui para você em 5 prateleiras. Sabe aquele tier assim? Então, né, tier, né, não sei. Imagina as prateleiras assim, do pior para o melhor filme dessas 11 produções. Aqui na última prateleira aqui de baixo, eu colocaria Homem-Aranha Amazing Spider-Man 1, que é o primeiro do Andrew Garfield, que não me pega, eu acho que é um filme muito fraco, e o Homem-Aranha 3, que é o do Tobey Maguire, que, nossa, eu acho terrível, cara, de verdade, sim, eu acho muito ruim. Beleza, depois nessa segunda prateleira aqui, de baixo pra cima, eu colocaria o Amazing Spider-Man Volume 2, porque tem algo legal nesse filme aí, eu acho que amadurece, o Andrew Garfield é legal. Então eu gosto muito do jeito que o Andrew Garfield é Spider-Man, mas a história do Peter ali, toda a história, não constrói os personagens direito, é bem fraquinho, mas esse aí é impactante, né, quando tem uma situação ali. Bom, nessa terceira prateleira aqui eu coloco o Homecoming e o Far From Home, né, os dois do Tom Holland, e coloco o Aranhaverso Volume 2. Tá? E coloco aqui também o Spider-Noir, uma menção honrosa, que é o seriado da Prime Video, beleza? Aqui, nessa prateleira aqui, na segunda prateleira aqui, eu coloco o Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire e coloco Spider-Man no Aranhaverso. Tá, e coloco o novo filme, Um Novo Dia. Mas assim, tanto o Aranhaverso quanto o Novo Dia, eu não sei, assim, eu coloquei aqui nessa penúltima prateleira, mas talvez eles caibam aqui nessa primeira que tá junto com o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, que é o melhor de todos aí. Mas assim, vamos deixar o tempo dizer. Talvez o Aranhaverso esteja também aqui nesse primeiro, viu? De verdade, já vou mudar. E o Novo Dia, me deixa com o tempo, eu mudo de ideia aí, beleza? Bom, valeu. Eu queria dar um spoiler rapidinho aqui do Homem-Aranha Novo Dia. Então, se você já assistiu, fica aí. Se você não assistiu, muito obrigado. Já vou aproveitar e te pedir, cara, quer ser meu amigo, quer me ajudar, quer ser um amigão da vizinhança, curte esse vídeo aqui. Compartilha, se inscreve no canal, me segue no Spotify. Me ajuda a manter vivo aqui esse podcast. Sem a sua ajuda não dá, cara. Eu já mudei o formato aqui pensando em deixar mais leve pra mim. Eu espero que te atinja de uma maneira bem legal. Mas valeu, fique aqui agora por sua conta em risco, que eu vou dar spoiler rapidinho. Tá aqui ainda? Vai tomar spoiler? Bom, vamos lá. Cara, que filme maneiro, velho. Que filme maneiro, cara. Primeiro, esse diretor, ele é muito bom, né, em fazer ação. Ele já tinha feito o Shang-Chi. E, cara, as cenas de ação são incríveis, ponto final. Eu ficaria horas vendo o Homem-Aranha passear pelos prédios da maneira que ele fez e filmou. Cara, é muito legal. Eu já fiquei horas jogando videogame, assim, pra ver o Homem-Aranha balançar entre os prédios. E, cara, o filme traz bem isso daí. É muito legal, cara. É muito bem feito. É muito legal mesmo. A dinâmica do Homem-Aranha com cada personagem, cara, seja detetive, justiceiro, é muito engraçado. Ele se torna quase que a antítese ali, né? Tudo que o Homem-Aranha não pode se tornar, um cara amargurado. Mas funciona muito bem. Com, né, o Banner e aí depois a briga com o Hulk é fenomenal. Tudo tá encaixadinho, assim, tudo tá perfeito, sabe? A relação dele com a MJ. O Ned é quem faltou um pouquinho mais de tempo de tela, eu imagino, nesse filme, mas passa também, porque é muito legal, né, imaginar que esse cara é o amigo dele, né, do Peter. Então, assim, tudo tá muito bem encaixado. A Jean Grey, que grata surpresa, Sad Sink é maravilhosa, sou fã dessa menina, né? Pô, ela é incrível, eu acho que vai ser muito legal ver ela como mutante nos X-Men também, que tem meu coração. Então, assim, tudo funciona pra mim, né? Eu acho que a única crítica, e que olha só, né, é porque na narrativa a gente acaba que o herói ele é tão forte, ele briga com o Hulk, depois ele tá apanhando do tentáculo lá dos ninjas, aí ele fica tudo machucado. Pô, acabou de brigar com o Hulk, velho, vai machucar brigar com o ninja, tá ligado? Mano, sinto muito, né? Mas assim, tudo bem. O que pra mim é incrível é pensar nessa ideia da identidade do Peter /Homem-Aranha
full potência, né? Ele tem uma crise de identidade de quem ele é, quem ele está sendo e quem ele pode ser. E a gente passa muito por essa crise, então eu acho que o filme responde bem. Tanto que o final, cara, quando ele fala assim, eu sou tudo, eu sou os dois, ele tira, cara, a gente, uou, você é os dois mesmo, cara, e nós podemos, né, enquanto a gente pode aspirar a ser esse melhor que nós podemos ser, né, a gente tem que integrar, quanto mais o eu ideal e o eu real tá próximo, mais saudável a gente fica, cara, e o filme é lindo nesse sentido, ele trabalha bem essa identidade, né. E tem uma frase que me pegou demais, cara. Olha que a Jean Grey fala com a tia May ali dentro do cabeça do Peter, que a tia May fala pra ela assim, olha, não importa os seus poderes, não importa o que você faz. A gente te ama por quem você é, cara. Aí é pra pegar, aí é pra chorar. É pra chorar, chorei. Cara, filmaço, assim, filmaço, muito bem feito, muito divertido. Meu, todo mundo que eu converso tá adorando o filme e eu adorei, quero ver de novo. Pô, não sei quando você vai ver isso aqui, mas assim, até lá talvez muda minha opinião para melhor, porque eu acho difícil cair. Eu tô muito na expectativa de ver o que vai acontecer ainda com esse herói, esse ator, esse grupo, né? O rolê dele com a MJ, cara, animal, assim, gostei demais. Enfim. Valeu, viu? Deixa aqui no seu comentário, nos comentários, o que você achou do filme. Você que ficou até o final, escreve aí o que você aprende com esse herói. O que o Homem-Aranha já te ensinou, que você aplicou na sua vida. Fala aqui pra mim, beleza? A gente se vê na próxima. Forte abraço.